Olá pessoal, tô aqui de novo gravando um vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre o material, na verdade para fazer uma contextualização histórica também, algumas coisas que a apostila de vocês não traz para facilitar um pouco o entendimento de vocês, né? Então hoje eu vim falar sobre alguns assuntos. Eu tinha decidido fazer vários vídeos curtos, mas eu tentei fazer e eu não consegui porque ele acabou ficando muito extenso. Então eu vou tentar gravar de uma vez os 3 assuntos que eu quero abordar com vocês hoje, para vocês assistirem, né, e depois a gente poder discutir isso. Então, o primeiro assunto que eu queria trazer para vocês é sobre os tipos de conhecimento, tá? Então, o conhecimento, ele é ter noção, o conhecimento, ele é ter ideia. O conhecimento, ele envolve descrição, ele envolve hipótese, envolve conceito, teoria, princípios e procedimentos. Tá? Então, existem vários tipos de conhecimento, dentre eles existe o conhecimento teológico, o mítico, existe o conhecimento científico, o filosófico, o senso comum, o conhecimento empírico, né? O conhecimento sensorial, conhecimento intelectual, né? E o conhecimento, ele tá na nossa vida. Ninguém nasce sabendo. Obviamente, a gente vai aprendendo com a nossa vivência, mas ele é de extrema importância para a nossa sobrevivência. A gente precisa conhecer as coisas do dia a dia para poder sobreviver, né? Então, o primeiro conhecimento que a gente vai falar é sobre o conhecimento mítico. O conhecimento mítico, ele tá aí na história da humanidade, né? A gente aprende isso nas aulas de história, mitologia grega, mitologia romana, existem vários tipos de mitologia e ela tinha a função de explicar acontecimentos que não eram compreendidos pela humanidade. Ele é anterior à ciência, né? E ele é basicamente baseado em modelos sobrenaturais, ele está mais ligado ao sentido. Né? Essa categoria ela é simbólica, ela é imaginária, o misticismo dela, ele traz crenças, seres fantásticos, né? E várias histórias heróicas. E o mito, ele não aceita ser questionado, ele não aceita questionamentos. Ele é impositivo, ele é aquilo, né? Mas ele também traz hipóteses, ele também traz teorias, procedimentos e princípios. Tá? Depois a gente tem o conhecimento teológico, que é aquele conhecimento baseado num ser divino, em Deus, por exemplo, né? É necessário que haja um ser divino, necessário que haja um Deus, e é a partir dele que se recebe as revelações, né? Se recebe o conhecimento. Então, de Deus vem a razão das coisas, como por exemplo, no Deus cristão, né? O homem e a mulher, eles já foram criados e ele, Deus, o conhecimento, ele já estava ali, ele já existia, né? Então, na verdade, ele é tido como um dogma e ele não pode ser questionado também, né? Senão, ele se torna uma blasfêmia. Normalmente a transmissão desse tipo de conhecimento ele vem de textos sagrados, falas sagradas, né, como por exemplo a Bíblia, o Corão, né, e através desse livro é que é passado esse conhecimento, desses livros, desses textos. Aí a gente tem o conhecimento empírico, que também é trazido como senso comum, que é o nosso conhecimento do dia a dia. Né? É aquilo que a gente experiencia, é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente tem como verdade, mesmo sem a necessidade de fazer uma verificação, de fazer uma crítica. Então a gente tem a experiência e a gente acredita naquilo como verdade, ou então a gente recebe essa verdade da nossa família, por exemplo, durante a nossa criação. Um exemplo: se você sabe que o fogo queima, se você colocar a sua mão no fogo, ela vai queimar, você sabe disso. Isso é um conhecimento empírico, é um conhecimento de senso comum, né? Nem sempre o conhecimento empírico, ele vai trazer a verdade. Muitas vezes ele vai disseminar coisas que não são verdades, meias verdades, muitas vezes mentiras, porque ele não está compromissado com o falseamento dessas ideias, né?
Um exemplo disso são as fake news, que você recebe através de correntes do WhatsApp, do Facebook, das mídias em geral, né? Então ele não tem uma crítica, ele não sofre uma análise, e ele é passado para frente e as pessoas acreditam que ele seja verdade e às vezes elas não querem saber ou não se realmente é ou não é verdade, né? Então, o senso comum, ele pode ser verdade, mas pode não ser, ele simplesmente é acrítico, né? Aí a gente vai ter o conhecimento científico, que vai na contramão disso. Para ser científico, ele precisa ser racional, né? Ele precisa passar por uma investigação, um experimento, né? Ele precisa ele precisa gerar hipóteses, né? Ele precisa de um entendimento lógico dos fenômenos, dos fatos, né? Portanto, ele é sistemático, tá? Ele precisa ser verificado e cientificamente, né? Existe um método científico para estar verificando ele, e não quer dizer que ele não possa ser falseado. Uma coisa que a gente acredita que seja verdade hoje, ela pode ser falseada amanhã através de um novo experimento científico e através de uma nova descoberta, né? Então ele não é absoluto, tá? Para a gente poder ilustrar mais ou menos, para vocês entenderem a importância do método científico, eles realizam várias descobertas a favor da humanidade. Por exemplo, agora a gente espera da ciência que seja descoberto uma nova vacina, por exemplo, para o Covid, né? Para os tempos que a gente está vivendo, para essa pandemia. E aí, o último tipo de conhecimento que a gente vai ter aqui seria o conhecimento filosófico, tá? Que ele busca por uma verdade universal. Ele busca o conhecimento e ele faz a indagação. Ele é diferente do conhecimento científico porque ele não precisa da experimentação, né? O objetivo dele é questionar por que as coisas são possíveis, né? E ele é completamente estabelecido no mundo abstrato, no mundo das ideias. Então, o conhecimento filosófico, ele vem contribuindo para o mundo, né, desde a era dos pré-socráticos, na Grécia Antiga, e ele é, na verdade, a mãe de todas as ciências. Foi a partir da filosofia que todas as outras ciências desenvolveram. Então, a matemática, a química, né, nas ciências naturais, a física, a história, a sociologia, todas essas ciências, elas são derivadas da filosofia. Bom, essa é a primeira parte, né? A parte sobre os tipos de conhecimento. Olá! Então, esse é o segundo vídeo. Eu tentei gravar um vídeo só com todas as informações que eu queria passar, mas aparentemente eu não consigo e eu também não sou boa em fazer edição e esse tipo de coisa, então eu vou ter que gravar vídeos separados mesmo, falando sobre os assuntos de hoje. Então, o segundo assunto de hoje é como funcionam as ciências sociais. Eu imagino que já com a leitura dos textos e com o vídeo que eu fiz na semana passada, vocês devem estar se perguntando como é que funcionam as ciências sociais, né? Então, primeiro a gente tem que lembrar que as ciências sociais ela é dividida em 3 campos de estudo, que seria a ciência política, a sociologia e a antropologia, dentro elas sendo a sociologia a mais popular, tá? As ciências sociais, ela tem 2 instrumentos para analisar, explicar e refletir sobre o mundo, tá? Então, esses instrumentos seriam os conceitos e os métodos. Eles estão intimamente ligados e é necessário um para poder utilizar o outro ou um para compreender o outro, tá? Primeiro a gente vai falar sobre conceito. O conceito ele é a porta de entrada para a explicação da realidade. Um conjunto de conceito ele forma uma teoria, que é uma espécie de regra geral de análise para determinados fenômenos, tá? Todo tempo a gente está utilizando conceitos, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não pense sobre isso, tá? A linguagem, a nossa fala, ela é um conjunto de conceitos, tá? As palavras, elas significam coisas, tá? E elas não são apenas para dar nome às coisas, elas têm um significado, tá?
tá? Esse significado seria um conceito. Então, para a gente poder compreender um pouquinho melhor, vamos pensar num exemplo, por exemplo, da palavra mesa. Quando a gente fala a palavra mesa, ela aparentemente vai indicar um objeto que tem 4 pés e um tampo. Mas, na verdade, ela está falando de uma ideia, da ideia que a gente tem de mesa, tá? Existe uma diferença entre o conceito do senso comum e o conceito científico, um conceito social. Quando um cientista social cunha um conceito ou quando ele utiliza o conceito de um outro autor, é necessário que ele diga exatamente o que esse conceito significa, tá? Para evitar que haja qualquer tipo de ambiguidade, qualquer tipo de entendimento errôneo sobre aquilo que ele está querendo falar, né? Então, o conceito nas ciências sociais, ao contrário da vida cotidiana, eles estão sujeitos a controles. Eles precisam ser precisos, né? Essa precisão ela é necessária para que os argumentos e as explicações científicas não sejam interpretados de forma errônea, que nem eu falei, né? Por exemplo, a palavra cultura. O termo cultura, ele é bem utilizado na vida cotidiana e você provavelmente tem a sua ideia do que é que seja cultura, né? Quando na verdade ele é um conceito sociológico, na verdade antropológico, né? Se um cientista social ele pretende entender como que funciona a cultura, por exemplo, de imigrantes bolivianos no Brasil, antes de tudo ele precisa definir o que ele entende por cultura. Senão, você que, por exemplo, está lendo o trabalho desse cientista social, desse antropólogo, vai entender o que ele estiver falando com o seu conceito de cultura, com o que você compreende como cultura e o que você acha que isso significa. Então, para esse estudioso, para esse cientista social, para esse cientista ele recorrer ao próprio conjunto de significados do termo cultura, ele precisa que aqueles conceitos estejam precisos, né? É fundamental que ele diga exatamente o que ele quer dizer com cultura para que ele seja compreendido. Então, na linguagem cotidiana, os conceitos eles são mais elásticos, porque eles não são controlados por nenhuma comunidade científica e o uso deles é livre, né? A gente também altera os significados desses conceitos, a gente dá novos significados para ele, a gente resgata ideias com ele, né? Obviamente que ele tem um limite, que é o limite do ser entendido, ser compreendido, né? Mas veja que pra gente, no dia a dia, esses conceitos eles são mutáveis, né? Eles mudam conforme o nosso contexto social, nosso contexto histórico, né? Por exemplo, de novo, utilizando ainda a palavra cultura, esse conceito ele aparece no século XIX, tá? E ele teve um impacto tão grande que o uso dele ultrapassou a vida acadêmica, ela ultrapassou os nossos trabalhos científicos e ela ganhou as ruas, ela ganhou a popularidade. E o conceito de cultura ele foi apropriado pelas pessoas e ele passou a ser algo sobre algo sobre o qual qualquer pessoa conheça, qualquer pessoa tem uma opinião. Então, esse é um dos perigos da ciência do cientista social, né? Que é usar um termo que no senso comum tem um significado e que cientificamente ele tem outro conceito e é utilizado para explicar um fenômeno social, né? O conceito também define o que o cientista pode ou não ver na sua pesquisa. Por exemplo, a gente resgatando lá aquela ideia do conceito da palavra mesa, né? Suponha assim que você queira fazer um trabalho sobre mesa,
né? E você precisa definir essa mesa como um móvel. Mas daquela forma que a gente definiu, 4 pés com um tampo, então isso quer dizer que você exclui qualquer outra mesa que não seja assim, por exemplo, uma mesa de 3 pés. Você perde essa definição, você perde essa definição de mesa se ele sai dessa sua definição. Então, o seu conceito, ele define apenas uma parte dos fenômenos que você quer estudar. Então, qualquer mesa que não tenha 4 pés, ela não vai ser considerada mesa e ela não vai entrar no seu conceito, ela não vai entrar no seu estudo. Isso quer dizer que essa definição, ela pode alterar o seu trabalho, ela pode mudar o resultado do seu trabalho, porque ela altera um conjunto de coisas, né? Ela altera o sentido. Então, por exemplo, aí você poderia usar outro conceito de mesa, que seria qualquer objeto que serve de apoio, por exemplo, para refeições, né? Aí você vai estabelecer outro conjunto de coisas, de objetos a serem estudados, e assim, qualquer definição conceitual, ela vira um recorte de pensamento sobre o mundo. E aí é preciso considerar, que nem eu falei agora há pouco, que os conceitos eles mudam porque eles têm uma história própria, né? Seja na ciência, seja no senso comum, porque os contextos nos quais eles foram produzidos, eles se alteram, né? Que nem a nossa vida se altera, esses conceitos eles vão alterar conjuntamente, né? Vamos ver a palavra mulher, por exemplo, que lá no século XIX, a definição do papel feminino, ela era muito diferente do que ela é hoje. Uma mulher lá no século XIX, ela estava fadada a ficar em casa, ela não poderia ter direito ao voto, ela não poderia, ou quase nunca poderia ter um trabalho fora de casa, né? Esse era o conceito de mulher. E hoje, no século XXI, depois de várias lutas feministas, a gente tem essa modificação, né? Então, hoje a mulher ela tem o direito ao voto, hoje a mulher ela tem o direito a trabalhar fora de casa, né? Ela tem outro papel e então mulher, o termo mulher ele tem outro significado hoje em dia. A gente consegue compreender mulher de outra forma hoje no século XXI do que lá no século XIX, né? Então, os conceitos, eles têm história, né? E muitos cientistas sociais, eles se dedicam a estudar a história dos conceitos e eles entendem que essa história, ela pode ser muito importante também para falar sobre as mudanças sociais, tá? Deu para entender um pouquinho como que é utilizado o conceito? Então agora a gente vai falar um pouquinho de método, tá? O método, ele permite que, para o cientista, ele reúne dados e informações de forma sistemática, tá? A fim de usar eles para chegar numa conclusão. Então, cada uma das ciências sociais, por exemplo, ela tem um conjunto de métodos que ela considera mais adequado ou não para ser utilizado. Por exemplo, numa pesquisa de distribuição de renda no Brasil, ela pode ser feita utilizando diversos métodos. Um cientista político, por exemplo, ele tende a utilizar nessa pesquisa, no caso, né? Vamos falar dessa pesquisa. Ele tende a utilizar, por exemplo, dados que foram produzidos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Que ele vai dar estatísticas sociais, demográficas, econômicas, ele faz o censo, ele organiza as informações obtidas, né? Que é um retrato da população brasileira. Então, o cientista político, ele provavelmente vai utilizar essas estatísticas com alguns auxílios de modelos matemáticos, estatísticos. Ele vai comparar esses dados que foram colhidos e vai verificar o impacto, por exemplo, da distribuição de renda e vai conseguir identificar o que é mais significativo, né? Um sociólogo, fazendo o mesmo trabalho, ele vai utilizar dados já existentes e ele vai produzir novos dados. Como que ele vai produzir novos dados? Ele vai, por exemplo, fazer um survey, que é como a gente chama o questionário. Ele vai montar um questionário que vai servir para recolher informação
sobre a cidade, o morador, sobre as avaliações de saúde, frequência escolar, qualidade na alimentação, né, das famílias e etc. E a partir desse survey, desse questionário, ele vai ter uma outra ideia que não seja só aquela estatística que foi gerada pelo IBGE, que nem a gente falou agora há pouco. Agora, um antropólogo, por exemplo, um antropólogo que vai abordar o mesmo tema, ele vai fazer um trabalho de campo, né? Ele vai se aproximar dessas pessoas, ele vai se aproximar dessa vivência, ele vai conviver com essas pessoas e ele vai fazer um trabalho mais próximo da pessoa, né, dessas pessoas. Então, as conclusões que ele vai chegar não vai ser assim algo tão generalizado, não vai ter algo assim tão estatístico, né, mas vai ser algo assim da vivência daquelas pessoas, algo próximo à realidade delas, algo que elas enfrentam todos os dias, né? Então existe essa diferenciação nos métodos que a gente utiliza dentro das ciências sociais, tá? Isso não quer dizer que os cientistas políticos, os sociólogos ou os antropólogos, eles só utilizem esses métodos, cada um deles. Eles podem intercalar esses métodos e podem fazer pesquisas que tenham o hibridismo dessas metodologias, né? E aí as duas primeiras que a gente falou são as pesquisas quantitativas, né, que vai te dar uma quantidade, vai te mostrar estatísticas, vai mostrar um resultado generalizado, e a gente tem a pesquisa qualitativa, que seria essa que o antropólogo utilizou para fazer essa etnografia. Etnografia seria o trabalho escrito, o trabalho da observação antropológica, né, escrita, tá? Então, essa seria a qualitativa. Então, os cientistas sociais, eles vão usar todos esses métodos ou alguns desses métodos e geralmente as pesquisas, elas utilizam várias desses métodos para poder unir essas informações e chegar a uma conclusão maior. Então, esses seriam os conceitos e os métodos. Deu para entender mais ou menos? Vídeo número 3, espero que seja o último, mas só é o último dessa semana, porque semana que vem tem mais. Pode não parecer, gente, mas assim, eu tentei gravar várias vezes esses vídeos. No vídeo passado, meu gato estava miando como um louco maníaco, desconsiderem o meu gato. Vamos lá. Nesse vídeo agora, o que eu quero falar com vocês é sobre o que faz um cientista social. Como é que a ciência social ela vai entrar na sua vida? Que diferença que ela vai trazer na sua vida? As ciências sociais ela trabalha com duas formas, de dois jeitos. Primeiro, que é a utilidade de informação, e o segundo é pensamento crítico, tá? Então, a primeira forma, que é a utilidade de informação, ela diz respeito ao impacto social da pesquisa de um sociólogo ou um cientista social, né, na comunidade, na sociedade. Então, as pesquisas, elas produzem dados sobre a realidade que muitas vezes elas são pouco conhecidas ou conhecidas apenas por meio de estereótipo, tá? Então, qualquer política pública, ela necessita desse tipo de informação, tá? Então, numa discussão sobre mudança de sistema político do país, por exemplo, é fundamental pesquisas de cunho social, né, de cunho político dentro do Brasil, comparando o Brasil com outros países, por exemplo, né? O trabalho do cientista social, ele pode melhorar a eficiência das políticas públicas, eles podem produzir informações desconhecidas, informações inéditas, ele pode trazer à tona questões que já foram esquecidas, né, e que
ficou muito comum, por exemplo, e aí a gente para de se dar conta dessa questão, né? Tudo isso pode ter impacto significativo na vida dos cidadãos, né? Tudo isso pode mudar de fato a vida das pessoas. Então, o conhecimento gerado por um antropólogo, por exemplo, que estuda uma comunidade quilombola, ela pode ser essencial para que essa comunidade ela tenha o seu direito à permanência na terra reconhecido, né? Por exemplo, esse trabalho do antropólogo, esse especial, contratado um antropólogo para ir lá e fazer uma sondagem para ver se realmente aquela é uma comunidade quilombola, ou se é uma comunidade indígena de fato, para que aquelas terras elas não sejam exploradas, para que permaneça aquela terra com aquelas pessoas. É um trabalho muito importante. Existem muitas pessoas, por exemplo, muitos profissionais que utilizam da sua autoridade como antropólogo, por exemplo, para trabalhar em favor das grandes empreiteiras, por exemplo, ou dos latifúndios, e eles tiram essas pessoas desses locais falando que eles não são quilombolas ou eles não são indígenas, por exemplo, ali não tem uma comunidade, e muitas pessoas perdem as terras dessa forma. Então é um trabalho de grande valia, de grande importância, principalmente na vida dessas pessoas, quando se trata de legitimação, por exemplo, né? O conhecimento produzido por um cientista social, ele também pode ser utilizado para a população cobrar do Estado determinadas ações, por exemplo. No século XX, a questão da emigração de brasileiros, ela cresceu bastante. Ou seja, brasileiros eles começaram a sair bastante do país e ir para outros países em busca de trabalho. Os antropólogos ou cientistas sociais, no caso, eles fizeram um trabalho sobre isso, fizeram um levantamento de dados, questões, e esse fenômeno, essas pessoas, esses imigrantes, eles conseguiram pressionar o governo a reconhecer a situação deles através desses dados que esses cientistas sociais eles forneceram com essas pesquisas, né? Então, eles conseguiram, através de políticas organizadas lá no exterior, na associação no exterior, para pressionar o Estado brasileiro a desenvolver políticas voltadas para imigrantes, usando esse conhecimento gerado pelos cientistas sociais como uma forma de pressão para ajudar essa população na dificuldade que eles tinham, tá? Isso é um exemplo de como pode ser utilizado o trabalho do cientista social em prol da sociedade, tá? E a outra forma é o pensamento crítico, que ele se refere ao impacto individual, ao impacto que as ciências sociais vai ter em cada pessoa. Então, as ciências sociais, elas podem provocar nas pessoas o desenvolvimento de uma forma de pensar que seja crítica, Então, a gente vê que nas ciências sociais a gente produz dados e informações importantes em vários sentidos, A gente vê também que essas informações elas podem ser interpretadas de formas diferentes, E as ciências sociais ela nos ensina, ela faz a gente pensar de forma crítica, para a gente não aceitar qualquer argumentação, para a gente ter critério, fazer exigências, através de uma pesquisa, analisando argumentos, ideias e debates, Então, a partir do momento em que você passa a pensar criticamente, analisar os discursos que estão sendo feitos, quando você assiste um programa de televisão, uma entrevista, um jornal, você está preparado a ser crítico, a receber aquela informação e não só receber e internalizar, mas receber aquela informação e pensar sobre aquela informação e entender, compreender se aquilo está sendo bom ou não para você,
né? Não para você só aceitar aquilo ali como uma verdade absoluta. Então, ela serve para a gente refletir de forma crítica, né? Para a gente poder distinguir bons argumentos de argumentos ruins, né? Ela serve para exercitar o pensamento e para que faça com que a gente não se deixe enganar de forma fácil, né? Não se deixe levar por discursos políticos, discursos que não sejam favoráveis a nós como pessoas, não sejam favoráveis a nós como sociedade, né? Então faz da gente pessoas críticas, né? Então é isso, esse vídeo eu acho que foi o mais curtinho, mas mesmo assim não tão curtinho assim. Qualquer dúvida eu tô à disposição, só me chamar, né? E até a próxima!